Bom, pessoal, então essa é a nossa aula número 5. A gente vai iniciar então o nosso estudo aí de fluidos. Eu começo aqui mostrando nesse slide os três estados da matéria. No gelo aqui, mostrado aqui, você vê o exemplo do estado sólido, né? Aqui nessa imagem aqui você vê o exemplo de um estado líquido. É a água aqui saindo da jarra e entrando no copo. E no caso aqui dessa jarra aqui, o que eu quero dizer, o que eu quero representar aqui é o estado gasoso, é o ar que está dentro aqui dessa jarra, e em volta da jarra e tal coisa, está no estado gasoso, né? A gente vai estudar fluidos, então, exatamente o que que a gente vai ver. Bom, desculpe, voltando aqui, antes, no caso do gás, para você diferenciar bem qualitativamente as três formas da matéria, no gás, as partículas têm essa característica aqui, né? As moléculas de ar estão bem espaçadas e saem andando ali livremente ali, entre colisões que elas sofrem umas com as outras. O gás tem por característica que ele assume a forma do recipiente onde ele se encontra, que no caso aqui o gás no interior, né, no interior da jarra, tem exatamente o formato interno aqui da jarra, né? E é isso que caracteriza ele como fluido. Então, isso aí já chama atenção para um ponto. Nesse nosso estudo de fluidos, a gente vai incluir tanto gases quanto líquidos. Tá? A palavra fluido quer dizer simplesmente que o material é capaz de fluir, né? E escorrer, digamos assim, né? E tanto um gás quanto um líquido é capaz de fazer isso, né? E além disso, eles assumem, quando você bota ele num recipiente, os dois, tanto o líquido quanto um gás, assumem a forma do recipiente. O gás, diferentemente do líquido, ele é compressível, exatamente por causa do espaço, pelo grande espaço que existe entre as moléculas do gás, você pode facilmente comprimir um gás, quer dizer, fazer ele diminuir de volume, isso que quer dizer comprimir, né? Em oposição, o líquido é semelhante ao gás no sentido que as partículas ali saem andando umas em cima das outras, mas elas estão muito mais proximamente conectadas, próximas, né? Essa que é a diferença marcante. Com isso, o líquido, por conta da liberdade que as partículas têm, os átomos, né, as moléculas de se moverem, ela também assume a forma do recipiente onde ela se encontra, como, né, um copo d'água, a jarra com a água e tal e coisa, né? Isso por trás disso aí está a liberdade de movimento, o fato de que uma molécula não guarda uma posição específica em relação às suas vizinhas, assim como no caso do gás, né? Mas diferentemente do gás, não há muito espaço entre uma molécula e outra. Consequentemente, é muito difícil você comprimir um líquido. Um líquido é praticamente incompressível, né? Exatamente pela ausência de espaço entre um átomo e outro. E o sólido? O sólido, do ponto de vista de densidade, é muito parecido com o líquido, né? As moléculas ou átomos que compõem o sólido estão muito próximas umas das outras, mas diferentemente do líquido, as moléculas do sólido não saem deslizando umas sobre as outras, né? Elas guardam posições fixas, né? Isso dá rigidez ao sólido, né? Dessa forma que ele mantém a sua forma física, a sua forma fixa, né? Ele não flui, né? Ele, é o que nem você está vendo aqui, esse cubinho aqui, ele está em pezinho ali em cima, né? Não está escorrendo. Se ele fosse um cubinho de água, imediatamente ele escorreria e ficaria uma poça ali na mesa, né? E semelhantemente ao líquido, exatamente por conta do fato de que não tem muito espaço entre os átomos, ele é incompressível, né? Então, o nosso objeto de estudo é fluidos, né, que vai incluir tanto gases quanto líquidos, mas não vai incluir sólidos, né? O primeiro conceito a respeito de fluidos que a gente vai precisar é, digamos assim, o conceito associado à massa do fluido, né? O fluido, diferentemente das partículas lá que vocês discutiram lá em Física 1, ela é um objeto extenso, né? Um gás, seja um gás ou seja um líquido, é um objeto extenso. Então a gente não usa definir, caracterizar a massa do objeto pela massa total de líquido é tanto, não. A gente não faz isso. A gente caracteriza a densidade. Ao invés disso, a gente usa o conceito de densidade. Densidade é a razão, ou massa específica, outro nome que se dá, é a razão entre a quantidade de massa por volume que tem no líquido ou no gás, né? E o símbolo que se usa para isso é essa letra grega ρ aqui, que é o R grego, né? É ρ, e é simplesmente a razão quanto de massa existe a cada volume.
a unidade da densidade é quilograma no sistema MKS, né, por metro cúbico. Para você ter uma ideia, o ar a uma atmosfera de pressão, a gente já vai ver o que quer dizer essa história de pressão daqui a alguns instantes, mas intuitivamente você sabe o que é, né? O ar a uma atmosfera de pressão, quer dizer, ao nível do mar, a densidade do ar é 1,21 kg por metro cúbico. Aí como é que você interpreta isso? Você interpreta assim, a cada metro cúbico de ar, você tem 1,21 kg. Em oposição à água, a cada metro cúbico de água, você tem quase uma tonelada, 998 kg. Né? Então você diz que a água é muito mais densa do que o ar. Né? Essa razão aqui é razão de massa por volume, mas essa é uma propriedade do material. Né? Você pode ter um copo d'água que tem um volumezinho de 200 ml, né? de um quinto de litro. Né? E aí a massa dele, obviamente, é muito menor do que isso, é da ordem de. Desculpe, eu estou falando da água, né? Um copo d'água, né? Que é muito menos do que um metro cúbico. Você pode ter qualquer volume, mas sabendo a razão da massa pelo volume, você consegue saber qual é a massa de qualquer volume do líquido ou do gás. Né? Essa é a versatilidade, digamos assim, do conceito de densidade. Ela permite você conhecer a massa de qualquer volume do gás, né? Ou do líquido. Esse é o primeiro conceito aí da densidade. A história da compressibilidade. O ar, quando você pressiona ele, aumenta a pressão sobre ele, ele diminui de volume, né? Porque os gases, como a gente comentou, são compressíveis. Para ilustrar o ponto, você aproxima, portanto, as moléculas de nitrogênio e de oxigênio quando você aumenta a pressão do gás. Né? E isso se manifesta, por exemplo, no aumento da densidade. Né? A uma atmosfera, o ar tem 1,21 kg a cada metro cúbico. Já a 50 atmosferas, com uma pressão muito maior, ele fica muito mais denso. Né? São 60 quilos por metro cúbico. Okay? Em oposição à água, quando você aumenta de 1 atm para 50 atm, a densidade praticamente não muda. Ela aumenta minimamente, né? 2 partes em 1000. Né? E por que isso? Porque essa diferença de comportamento do ar com a água é exatamente por causa do espaço vazio que existe nos gases, o ar é um gás, né? E não existe nos líquidos. Né? Então, você comprimir um gás tem como consequência que você consegue aproximar as moléculas e, dessa forma, o peso por metro cúbico aumenta. Em oposição líquidos, você não consegue fazer isso, praticamente não aumenta nada a densidade. É isso que caracteriza o líquido como sendo praticamente incompressível. Né? Você aumenta a pressão, mas a densidade não se altera, okay? Por falta de espaço vazio. Né? A separação, para dar mais intuição ainda sobre a separação intermolecular no ar. Considera aqui 1 metro cúbico de ar, né? E a massa total desse metro cúbico, conforme a gente comentou, é 1,21 kg. Né? O ar atmosférico é composto basicamente de moléculas de nitrogênio e de oxigênio. Mas tem muito mais moléculas de nitrogênio, tem 70% mais ou menos de moléculas de nitrogênio e uns 30% de oxigênio. Vamos imaginar que é tudo feito de nitrogênio, né, ignorar o oxigênio. A massa de uma molécula de nitrogênio, para tentar estimar quantas moléculas tem nesse metro cúbico aqui, né? A massa de uma molécula de nitrogênio, como você pode imaginar, é uma massa ridiculamente pequena. E você pode calcular pegando a massa molar de 2 nitrogênios, cada nitrogênio tem uma massa molar de 14 gramas, e dividindo por 1 mol. 1 mol é um número de moléculas, e você interpreta isso dessa forma. Se você ajuntar 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2, você vai ter um peso de 28 gramas. É isso que significa massa molar. Consequentemente, dividindo um pelo outro, você consegue saber a massa de uma única molécula, que é esse número incrivelmente pequenininho aqui, né? 465 vezes 10 a menos 23 quilogramas. Agora, sabendo a massa de uma molécula de N2, você consegue saber quantas moléculas tem no metro cúbico. É só dividir a massa total, dividir pela massa de cada uma, né? Simplesmente isso. O número de moléculas de N2 em um metro cúbico é 2,60 vezes 10 a 25, um número astronomicamente gigante, como você pode imaginar, né? E aqui eu estou fazendo aquilo que eu tinha comentado, né? Ignorando o oxigênio, tratando ele como se fosse o nitrogênio. Né? Então você tem isso, 2,60 vezes 10 a 25 moléculas nesse volume aqui. Né? Nesse volume aí. Qual é o espaçamento entre essas moléculas? Você pode estimar o espaçamento calculando o volume por molécula. Né?
se você divide esse 1 metro cúbico por 10 a 25 moléculas, você tem o volume ocupado por cada molécula. Eu entendo que as moléculas ficam viajando lá dentro, né? E às vezes elas se aproximam e tal, e se afastam, mas em média, cada uma delas teria um volumezinho de 1 metro cúbico dividido por esse número astronômico disponível para si, né? Se você toma a raiz cúbica desse número, você tem como se fosse a aresta do cubinho, né? Que você toma como sendo a distância média entre as moléculas de N2. Lembrando sempre que as moléculas não guardam distâncias fixas uma das outras, mas em média elas estão separadas por 3,4 nanômetros, fazendo essa continha aqui, né? De 1 metro cúbico dividido por esse número e tomando a raiz cúbica, você encontra um número minúsculo, que é a distância entre as moléculas de N2 no ar, né? A distância média, 3,4 nanômetros. Nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? Nanômetro. E essas distâncias aqui, às vezes, são apresentadas com essa outra unidade aqui, que é muito comum em física atômica molecular, que se chama um angstrom. É um A com uma bolinha lá em cima, você lê isso como sendo angstrom. Um angstrom é simplesmente 1/10 do nanômetro, 0,1 nanômetros, né? Então, a gente tradicionalmente em física usa essa grandeza aqui. Então, a distância entre as moléculas de nitrogênio, mais ou menos, é da ordem de uns 34 angstrom no ar, né? Ok, e daí? E daí que o tamanho de ali uma molécula de N2 aqui, ó, tá vendo? Dois nitrogênios ali. O tamanho de uma molécula é da ordem de uns 2,4 angstroms. Esse é o tamanho típico aqui da ligação dupla ali da molécula e tal e coisa, levando em conta o raio atômico e tal, tem essa estimativa aí de 2,4 angstroms. É o tamanho de cada uma dessas moléculas de N2. E o espaçamento, como a gente acabou de ver, é uns 30 e tantos, né? Então, olha só como é que é a visão. Olha aí, 34 angstroms é essa escala, está tudo em escala aqui, né? Isso aqui é 34 angstroms colocado em escala com 2,4 angstroms. Agora você vai ver as moléculas e as suas vizinhas em escala. Aí o negócio é mais ou menos assim. Isso aqui é o ar, mais ou menos, né? Esse é o tamanho das moléculas e essa aqui é a separação característica delas. Aí eu desenhei espaçado mais ou menos com essa distância aqui. Isso é o ar, né? Esse espaço enorme, enorme, a quantidade enorme de espaço vazio que está aqui é o que dá compressibilidade ao ar, né? Ao gás em geral, né? Todos os gases têm essa característica. As moléculas são pequenininhas comparadas com a distância entre elas, né? Aqui no meio, o que existe? Nada, é vácuo, né? Não existe nada aqui. Tá? Essa que é a situação no caso do ar, né? Muito espaço vazio, daí a compressibilidade do ar e daí também a densidade baixíssima dele, né? O fato de que não tem nada aqui no meio do caminho faz com que em 1 metro cúbico de ar ele pese tão pouco, né? Só 1 quilo, né? É por causa dessa montanha de espaço vazio aqui. Agora contrasta isso com isso aqui é um videozinho lá, eu vou deixar para vocês lá depois, para vocês verem aqui uma simulação aqui onde ele mostra aqui as moléculas de nitrogênio e de oxigênio ali vermelhinha dançando pelo espaço. Só para você ter uma intuição sobre como é que como que as moléculas efetivamente se posicionam, estão separadas e ficam livres para se mover no caso do gás, né? Agora contrasta essa situação com o líquido. Vamos calcular a separação intermolecular na água. Na água é líquida, né? Bem entendido. A água, eu suponho que tem que ser líquido, né? Então, na água. Então, você tem 1 metro cúbico aqui de água. Quanto que isso pesa? Já vimos lá a densidade. A massa total disso aí é quase 1 tonelada. É um peso descomunal, né? É um peso de um carro, né? 1 metro cúbico de água. Quantas moléculas de água você tem nesse metro cúbico? É só pegar a massa de uma molécula de água. Você vai lá na tabela periódica, consulta a massa molar do hidrogênio, que é 1 grama, e a massa molar do oxigênio, que é 16 gramas, e conclui que 6 vezes 10 a 23 moléculas de água vão ter uma massa de 18 gramas. Dividindo um pelo outro, você encontra que a massa da molécula de água é pequena, muito pequena, assim como a molécula de N2 também tinha uma massa muito pequenininha. A massa da molécula de água é dessa ordem aqui, 2,99 vezes 10 a menos 23 gramas. É um peso ridículo, realmente, é uma massa ridícula. E agora você consegue saber quantas moléculas de água tem no metro cúbico. É só você dividir esse peso total pelo peso de cada uma, né? Então, o número de moléculas de água no metro cúbico é isso aqui. 3 vezes 34 vezes 10 a 28 moléculas de água. Ok? Muito bem. Aí você faz a mesma operação para tentar estimar a distância entre as moléculas de água. Você divide esse metro cúbico pelo número de moléculas que tem lá dentro.
E aí você fica sabendo quanto de volume cada uma delas tem para si, né? E aí quando você toma a raiz cúbica, aí 1 metro cúbico dividido pelo número de moléculas, isso aqui é o volume que cada uma delas teria reservado para ela, né? Tomando a raiz cúbica disso, você tem a aresta desse cubo, digamos assim, né? Sabendo claramente que as moléculas de água, eu espero que você tenha entendido isso, né? As moléculas de água, assim como as moléculas de N2, não guardam uma distância fixa, né? Elas ficam umas subindo sobre as outras, então isso aí é um cálculo médio, né? Aí o que você obtém para a distância média entre as moléculas de água é 3,1 angstroms. 0,31 nanômetros ou 3,1 angstroms. Contrasta com o 34 angstroms que a gente acabou de calcular para a distância das moléculas de nitrogênio no ar, né? Elas são muito menos espaçadas, as moléculas de água, as moléculas de H2O na água, do que as moléculas de N2 no ar, né? Então a imagem em escala é mais ou menos assim, ó, o tamanho da molécula de água é da ordem de 2,6 angstroms, que é quase a distância entre elas, né? Então isso aí é a distância média entre as moléculas de água, então essa é a visão. É isso aí, se você conseguisse ver as moléculas num copo d'água, é assim que elas estão, uma quase em cima da outra, quase não tem espaço entre elas, né? E é isso que dá a incompressibilidade da água líquida, né? E a alta densidade dela também, né? É uma densidade muito maior do que a densidade do ar, entende? Então é isso aí para você ter essa intuição a respeito de líquidos e gases. Tá bom assim? Ok. Esse aqui é um videozinho também, depois você vê esse videozinho aí das moléculas de água aí dançando, dançando numa simulaçãozinha aí. Isso aqui é a molécula de gelo, né? Esse é o arranjo estrutural é o arranjo estrutural do gelo, e a bolinha vermelha é o oxigênio e as bolinhas brancas são os hidrogênios, né? E no gelo, que é um estado sólido, né, não é líquido, as moléculas de água guardam um arranjo regular, né? Elas guardam um arranjo regular e, no caso aí, formam esses hexágonos bonitos aqui. É isso que dá rigidez estrutural ao gelo que a água líquida não tem, ok? Mas a densidade do gelo e a densidade da água são muito parecidas. E, curiosamente, a densidade do gelo é um pouquinhozinho menor do que a da água, é por isso que ele boia, tá? Mas, enfim, isso é outra história. Isso aí é o estado sólido da água, tá bom assim? Bom, então isso aí para densidade, tá? Agora o outro conceito que faz o papel, digamos assim, da força quando você está falando de fluidos. A densidade faz o papel da massa quando você está falando de fluidos, né? E a pressão faz o papel, digamos assim, da força, né? Ou exprime o conceito de força no caso de um fluido. O que é pressão? A origem física da pressão. Então, imagina que essa caixa branca aqui é um espaço aqui vazio. Isso aqui é a moldura da caixa, digamos assim, a parte externa da caixa, e dentro da caixa tem esse gás aí dentro, com essas moléculas aí que ficam se mexendo aí, como você viu aí nos, nos comentários anteriores, ficam andando para um lado e para o outro, e eventualmente as moléculas, com muita frequência, na verdade, elas ficam colidindo com as paredes do recipiente. E é exatamente essas colisões, que nem essa aqui, por exemplo, que exercem que são a origem física da pressão. Essa molécula que estava aqui andando para cima bateu ali em cima no teto da caixa e veio para cá, né? Dessa forma, o momentum dela, o momento linear dela, foi alterado na direção vertical, e isso faz com que ela, no momento da colisão, tenha exercido uma força na caixa para cima, assim como essa partícula, assim como essa partícula. Então, essas colisões com essa face aqui da caixa dão origem à pressão, que é uma força, né, que a parte de cima da caixa sente para cima. De maneira idêntica na lateral da caixa e na parte de baixo da caixa e na outra lateral, tem um monte de colisões que acontecem que dão origem à pressão. A pressão é isso, são as colisões do líquido ou do gás com as paredes do recipiente que o contém. Ok? Ou com as paredes da coisa que está imersa dentro dele, né? Por exemplo, se você botar uma batata dentro de um copo d'água, as moléculas de água vão ficar batendo na parede da batata o tempo todo, vão exercer pressão sobre a batata, né? E sobre as paredes do copo d'água, do copo onde a água está contida, né? Muito bem, a diferença de líquidos e gases
é que no caso do líquido as moléculas andam um pouco mais devagar, porém estão mais próximas. No caso de gases, as moléculas estão mais rápidas, elas andam um pouquinho com velocidade um pouquinho maior, porém estão mais afastadas. E essas duas coisas aqui meio que se compensam do ponto de vista da pressão, que faz com que seja possível a pressão de um gás e de um líquido ser muito semelhante, inclusive na interface, na superfície de um copo d'água, né? Na superfície aberta do copo d'água, aquela superfície de água livre ali, ela está em contato com o gás, né, com a atmosfera. E aí a pressão que o gás exerce na água e que a água exerce no gás é idêntica. Né? Apesar do gás, no gás elas estarem se movendo muito mais rapidamente, né? E no caso do líquido elas estarem se movendo muito mais lentamente. Né? Elas conseguem fazer a mesma pressão, né? Por conta do fato de que a lentidão da molécula do líquido é compensada pela maior proximidade entre elas. Né? Então, no certo sentido, teria mais colisões, né, para compensar o fato de que a transferência de momento por colisão no líquido seria um pouquinho mais devagar. Entende? Vamos ver mais cuidadosamente isso aqui. Mas a origem física da pressão é isso. Né? Eu quero só que você entenda que são essas colisõezinhas do fluido, do líquido, né, ou do gás, com as paredes do recipiente que o contém ou com as paredes da coisa que esteja imersa dentro do, do ar ou do gás. Ou do gás ou do líquido. Né? A força que um fluido ideal exerce em um corpo imerso é sempre normal à superfície do corpo. Muito bem, o que quer dizer isso? É, Aqui imagina que ué, por que eu não estou conseguindo ir para frente aqui? Ah, aqui imagina que você tem aqui uma caixa aqui contendo um fluido, pode ser água ou gás, tanto faz, você pode pensar do jeito que você quiser. Aí você tem uma coisa imersa dentro do líquido ou do gás, né? E aí o que essa frase aqui está dizendo é que as várias colisões ali que você não consegue ver microscopicamente, mas que existem, as colisões do fluido com as paredes desse recipiente aqui, produzem uma força, né, que é perpendicular à superfície. Você podia imaginar que a força pudesse ter uma componente tangente à superfície, mas não tem. Ela é ortogonal à superfície. Isso no caso de um fluido ideal. Ok? No caso de um fluido ideal. É isso que eu quero dizer. Essas setinhas aqui são para representar as forças que o fluido, que o objeto vermelho sente pelo simples fato de ele estar dentro do fluido. Ok? Ele sente todas essas forças. Lá em cima dele, ele sente, na lateral, em todos os pontos aqui, ele sente, porque as colisõezinhas ali do fluido com as paredes do objeto vermelho é que produzem essa força. Né? A força causada pelas colisões moleculares é proporcional à área sobre a qual elas atuam. Então, está aqui imagina que isso aqui é uma piscina, ou seja o que for, né? É um prisma aí contendo um fluido. E aí observe essa área aqui no piso, essa área amarela e essa área vermelha, as duas estão sofrendo colisões, né? Colisões do fluido, do líquido ou do gás, que é representado por esse troço azul aqui. Né? Então, representando. Essas colisões dão origem a uma força. Esse pedaço amarelo aqui sente uma força e esse pedaço vermelho também sente uma força. Mas a força que eles sentem é proporcional ao número de colisões. Né? E, obviamente, o número de colisões, o número de colisões por tempo. Né? E o número de colisões, obviamente, é tão maior quanto maior a área. Né? Por isso que a força que cada pedaço sente é proporcional à área. Então, esse pedaço vermelho aqui, por exemplo, se você fosse computar todas as forças de todas as colisões, você ia ver que ele sente uma força grande. E já essa outra área menor aqui sente uma força menor. Então, exatamente como a força que o fluido faz depende da área na qual ele está agindo, você usa definir a força proporcional à área sobre a qual o líquido está atuando, né? Então, para facilitar, você define a razão da força pela área como sendo a expressão que é o que se chama de pressão, né? A força por unidade de área é uma propriedade que é característica do líquido naquela altura, lá, na condição onde ele se encontra. Né? É parecido com a história da densidade. Né? A densidade do líquido, dependendo do volume do líquido, vai ser uma coisa diferente. Então, para você poder tratar vários líquidos, né, em pé de igualdade, você define o conceito de a razão, né, da massa pelo volume. Aqui é igual. Como a força que o fluido faz é proporcional à área sobre a qual ele atua, você define a razão
como sendo a pressão, né, que é o conceito que, digamos assim, não varia, não depende da área, né, é um conceito que caracteriza melhor a ação do fluido sobre as superfícies no qual ele tá com o qual ele está em contato. Tá? Essa que é a história. A pressão é isso. É a força que o fluido faz, são aquelas colisõezinhas lá, né, dividido pela área sobre a qual você está considerando essas forças estarem presentes. E a unidade de pressão é Newton, tá vendo ali? Por metro quadrado, né? Que isso aparece com tanta frequência que a gente dá um nome para isso, que é Pascal, né? Newton por metro quadrado. E o que é um fluido ideal? Eu falei que é num fluido ideal que a força é perpendicular à superfície do objeto que está imerso dele. O que é um fluido ideal? Um fluido ideal é um fluido sem interação molecular, ou sem viscosidade, como se chama mais tecnicamente, né? Nem com ele mesmo, nem com as paredes do recipiente no qual ele se encontra, né? E sem interação molecular nenhuma, né? Então, um fluido real, que nem no caso da água, tá ali as moléculas de água, tá vendo ali? Em vermelhinho é o oxigênio e os dois branquinhos ali são os hidrogênios. Essas linhas roxas que estão mostradas aqui são a interação que as moléculas de água exercem umas sobre as outras. A água não é um líquido ideal, né? Embora seja razoavelmente perto de uma idealidade, porque ela tem essas interações aqui, né? Ela tem essas interações, isso entre elas, né? A interação intermolecular, mas ela também tem interação com o recipiente. Muitas vezes a água, tanto que, ó, aqui, deixa eu mostrar o efeito aqui da interação da água com o recipiente, faz aparecer o fenômeno da capilaridade, né? O fenômeno da capilaridade a gente vai ignorar, porque o fenômeno de capilaridade existe em fluidos não ideais. A gente vai estar considerando fluidos ideais. Eu estou comentando aqui para deixar claro o que a gente está ignorando, né? A capilaridade é consequência da interação. Então, essa superfície de um líquido ideal, essa é a parede do recipiente que o contém. Num caso de um fluido ideal, que não tem interação nenhuma com o recipiente, a superfície é plana, completamente plana, a superfície do livre, né, do fluido. Já quando você pode encontrar esse efeito aqui de capilaridade. Quando existe interação entre o líquido e o material da parede do recipiente, e existe também viscosidade, interação interna entre as moléculas, aparecem essas superfícies curvas aqui nas proximidades da superfície. Né? Pode aparecer às vezes assim, se o líquido, digamos assim, gosta, entre aspas, aqui do material da parede do recipiente, ou pode acontecer assim, caso o líquido não goste, entre aspas, assim, do material do recipiente. Né? O fluido ideal é esse caso aqui, é isso que a gente vai estar tratando no curso. Tá? Isso aqui é o que acontece em realidade, né? A gente vai estar ignorando esses fatos aí. A força que o líquido exerce na parede do fluido ideal, né? Esse é o fluido ideal. A força que o líquido exerce na parede do recipiente, ali, imagina aquele pedacinho cinza ali da parede do recipiente, é ortogonal. É puramente ortogonal, é devido àquelas colisõezinhas ali. Agora, nesses dois casos aqui, você vê que isso aí não deve acontecer. Por exemplo, pega, por exemplo, aquele pedacinho da parede ali do recipiente. Ele sente uma força devido ao líquido para baixo. Aqui. Como é que eu sei que é para baixo? Pensa do ponto de vista do líquido, né? Essa orelha aqui do líquido está subindo, porque, grosso modo, assim, a parede do recipiente está puxando ele para cima. Né? Se o recipiente puxa o líquido para cima, ação e reação, né? O líquido puxa a parede do recipiente para baixo. Aí você vê claramente aqui que para um fluido não ideal, né? A força que o fluido exerce na parede do recipiente pode vir a ser não normal. Né? Tá? Nesse caso, a força é para baixo, naquele outro caso ali, onde forma esse menisco aqui para dentro, a força seria para cima. Tá? Então, distingue fluido ideal, e esses dois aqui seriam fluidos não ideais. Isso que se chama fenômeno de capilaridade. Tá? Aqui é uma imagem de uma situação real. Isso aqui é um tubinho bem pequenininho lá. E você vê claramente aqui que a superfície do líquido sobe. Está vendo ali? Aquela coisinha bem pequenininho mesmo, né? Que ele sobe pelas paredes do recipiente. Nesse caso aqui, você está vendo aquele segundo caso, onde o líquido, que eu não sei que líquido é esse aí, né? Ele se sente atraído ali pelas paredes do recipiente. Tá?
Por exemplo, esse fenômeno que está aqui, ó, esses insetos que conseguem andar sobre a água, né, é uma manifestação da não idealidade da água, de existir essas interações entre a água, né, entre as moléculas de água. É só por isso que o bichinho consegue fazer isso, né? A superfície da água, por conta daquelas interações entre as moléculas de água, ela precisa de uma certa mínima força para ser rompida, digamos assim, né? Para um objeto, né, para um bichinho assim tão levinho assim, né? Ele é tão levinho que a patinha dele não consegue furar, digamos assim, né? A superfície da água, né? Se a água fosse efetivamente ideal, não existiria interação nenhuma entre as moléculas de água e esse bichinho não conseguiria fazer isso, ok? A tensão superficial é que nem a capilaridade, é uma manifestação da não idealidade do líquido. Tá? Isso aí a gente não vai estudar, esse tipo de coisa aí a gente não vai estudar, não. E esse tipo de coisa, que é a formação de gotas dessa forma aqui, a superfície dessa folha aqui, é hidrofóbica, ela não gosta da água, digamos assim, né? Aí, então, quando você pinga uma gota de água no negócio, em vez da água se espalhar, né, ela se contrai para minimizar ao máximo a superfície de contato entre a água e a folha, né? Esse tipo de fenômeno que está aqui é uma manifestação da interação entre as moléculas da folha, né, e da água. Né? E também é uma manifestação da interação entre as moléculas de água também. Né? Porque se não houvesse interação entre as moléculas de água, ela nunca conseguiria se fechar numa gotinha dessa forma. Né? Tá? Então, isso aqui é uma manifestação de não idealidade. A gente não vai estudar esse tipo de coisa. Se isso aqui fosse um líquido ideal, ele se espalharia completamente sobre a folha toda. Né? Iria formar uma película finíssima, finíssima, finíssima de água sobre toda a folha, se o fluido fosse não ideal. Tá? Então, nossos fluidos serão ideais. Tá? Então, não vamos estudar capilaridade, não vamos estudar nada dessas coisas aqui. A gente, para nós, quando você imergir, quando você tiver um objeto imerso no nosso fluido ideal, as forças vão ser perpendiculares mesmo. Não vai ter viscosidade, não vai ter nada disso. Tá? Vamos agora estimar a magnitude das forças de pressão. Ilustração, primeira ilustração aqui. A pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce ao nível do mar, aqui em Curitiba a gente está um pouquinho acima do nível do mar, mas é mais ou menos isso aí. A pressão vale isso aqui. A gente já vai comentar como é que se mede isso, mas aceita isso aqui. Isso é 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. E essa coisa aqui aparece com tanta frequência que tem um nome especial, essa pressão que se chama 1 atm, uma atmosfera. Mas a unidade MKS é Pascal. Tá? A atmosfera não é a unidade MKS, não. Então, essa é a pressão. Vamos agora calcular a força que o ar, né, com o ar sob essa pressão, ou melhor, estando nessa pressão, né, exercendo essa pressão, faz nas superfícies aonde ele estiver, com as quais ele estiver em contato. Considera, por exemplo, essa carteira aqui, né, a parte de cima ali dessa carteira. Vamos calcular, o ar está em volta de toda a carteira, né? Então as moléculas de água as moléculas do ar aqui ficam batendo aqui na superfície e fazem uma força. Eu quero saber qual é a força que o ar faz, essas microcolisõezinhas aqui do ar fazem nessa superfície que está aqui. Bom, eu já forneci para você a pressão, é só multiplicar a pressão pela área da tampa. E acabou, você vai calcular a força. Né? Então vamos fazer a continha aqui. A força que o ar exerce, que essas colisões do ar, né? As colisões das moléculas de nitrogênio aqui com a superfície aqui da mesa. É 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, unidade MKS, vezes a área dessa mesinha aí. Eu estou supondo que é 40 centímetros por 60 centímetros. Aí você faz a continha aqui, você vai obter a resposta em Newton. 24.240 newtons. 24.240 newtons é a força que o ar exerce para baixo nessa carteira aí. Né? Quanto que é isso equivalente em peso, equivalente em massa? Isso é equivalente à massa, ao peso de algo de 2,4 toneladas. É 2,4 toneladas, né, vezes 9,8. 2,4 toneladas é o peso de um elefante. A força que o ar faz na parte de cima da tampa é idêntica a se você tivesse um elefante, não, um rinoceronte, se você tivesse um rinoceronte em cima da mesinha. Idêntica. Aí você, a próxima pergunta que você faz é assim, porra, e como é que a mesinha fica de pé? Porque o ar, diferentemente do rinoceronte,
faz força na tampa para baixo e faz força para cima. Tem ar aqui dentro, ó. Aqui dentro tem ar, né? Então as forças de a primeira grande mensagem é essa, que a magnitude das forças de pressão é absolutamente gigantesca, não é pequena de jeito nenhum. Mas só que como o fluido tem essa propriedade de que ele se penetra em tudo que é buraco, né, da carteira ou da coisa que esteja imersa sobre ele, essas forças enormes, em geral, se cancelam. Ok? Essa que é a mensagem. As forças de pressão são enormes, mas, em geral, elas estão balanceadas, né? Elas se cancelam. Né? Então, a mesa, a carteira fica de pé, porque tem essa força gigantesca para baixo, mas tem uma força igualzinha para cima. Entende? Ela nem sobe nem desce, ela fica ali sentadinha ali, né? Todas as coisas que você está olhando aí, que você vê aí, que estão imersas na atmosfera, tem essa característica, né? Elas sofrem forças enormes do ar, no entanto, a parede da sua casa aí, né, tem uma área enorme, né? Então, se você for calcular a força que o ar está fazendo na parede, é uma força astronômica. E como é que a parede fica de pé? Porque do outro lado da parede tem uma força igualzinha, entende? Essa que é a característica do fluido, né? Ele exerce força em todas as faces dos objetos que estão imersos nele. Agora, vê o que acontece quando as forças de pressão não são balanceadas. Esse cara aí é o Walter Levin, né? Tá? Aí esse aqui é um recipiente, tem ar dentro e ar fora, a parede aqui tá recebendo umas pancadas aqui do lado de cá, mas do lado de dentro também. Agora ele com a bomba vai tirar o ar do lado de dentro. Aí as pancadas do lado de fora não ficam balanceadas e acontece isso aí. Só porque ele removeu o ar, né? E aí as forças de fora para dentro não são balanceadas por uma força igual de dentro para fora. É isso que acontece quando a pressão não é balanceada. Para você ter uma ideia que a pressão, a força que o ar faz nas superfícies que estão imersas nele é muito, muito grande mesmo. Bom, então vamos ver como é que é possível. As moléculas de nitrogênio são incrivelmente levinhas, como a gente viu, né? E então, como é que elas conseguem fazer tanta força de modo a deformar aquela lata toda? Então, como é que as moléculas de N2 conseguem fazer tanta força? Então, considere 1 centímetro quadrado, 1 centímetro, um quadradinho de 1 centímetro aqui, em qualquer superfície de qualquer coisa que esteja em contato com o ar, né? Aí tem as moléculas de nitrogênio, né? Várias delas aí batem e voltam. E essa é a origem da força que essa superfície sente para baixo, né? Devido ao ar que está em cima, tá? Vamos estimar o momento linear típico a 25 graus Celsius de uma molécula de nitrogênio essa aqui é a massa de uma molécula de nitrogênio, que a gente viu aí agora há pouco, né? E a velocidade, se você não sabia, eu estou te informando, né, que a velocidade de uma molécula, a velocidade típica de uma molécula de ar, de uma molécula de nitrogênio a 25 graus Celsius, a gente vai ver isso lá no final do curso, né? É da ordem de 500 metros por segundo, né? Então esse é o momento linear típico de uma molécula dessas, né? E é basicamente esse tipo de momentum que é transferido numa colisão. A molécula vem descendo aqui com uma velocidade da ordem de 500, né? E aí sobe, bate aqui na superfície e depois volta com o momento na direção perpendicular à superfície é invertido, né? E isso é que se traduz na força que a colisão transfere para o 1 centímetro quadrado. A magnitude da força que a gente viu, que o ar exerce num centímetro quadrado, é 1 atmosfera, que é aquele 1 vezes 10 a 5 Pascal, né? 1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado, vezes a área, pressão vezes a área, e a força. E eu vou igualar essa força ao número de colisões por segundo que acontecem, vezes o momento transferido a cada colisão. Dessa forma, eu vou estimar quantas colisões por segundo essas moléculas de N2 fazem, né? E aí você chega a essa colisão, esse número aqui astronômico. A cada segundo, um pedacinho de 1 centímetro quadrado de qualquer coisa, pode ser um pedaço aí da sua cadeira, da mesa na sua casa, ou do seu corpo mesmo, né? Qualquer 1 centímetro quadrado que esteja exposto ao ar recebe da ordem de 10 a 23 colisões por segundo, cada centímetro quadrado.
né? Esse aqui é o ponto, quer dizer, cada colisão mesmo transfere uma quantidade de momento ridícula, né? Porque a massa da molécula é tão pequena, apesar dessa velocidade ser meio grande, né? A massa da molécula é muito pequena, então o momento transferido por colisão é muito, muito, muito pequenininho, né? Você não sentiria nada, mas não é uma colisão que acontece, são 10 a 23 colisões por segundo, né? E é isso que acaba produzindo essas forças enormes, de pressão, né? Esse aqui é o ponto do negócio. A frequência das colisões é enorme, tá? Gigantesca. A próxima coisa que eu quero examinar é a seguinte: a pressão do ar afeta as forças normais? Então aqui você tem um bloco de massa m sobre uma superfície, e aí quando a gente estuda esse problema lá em Física 1, para estudar atrito ou coisa que o vale, né, a gente leva em conta a força normal que a superfície exerce no bloco né, e ignora completamente o ar, né? Ignora completamente o ar. A razão pela qual a gente ignora o ar lá em Física 1 é porque, em geral, o ar está envolvendo aqui esse objeto de massa m completamente, de maneira que todas as forças que não são desprezíveis do ar em todas as faces do cubo se cancelam. Mas aí você fica na dúvida, pô, mas como que se cancela? Então você está dizendo que tem ar aqui nessa interface aqui? Dá a impressão que não tem, mas tem, como eu vou argumentar, né? Então, essa é a razão pela qual a gente ignora o ar lá em Física 1. Em geral, tem ar aqui. Esse aqui é o ponto aqui do argumento, né? Então, aqui você tem aqui um bloco, né, as forças aqui o bloco está sujeito, né? Ele está sujeito à atração da Terra para baixo, né? As forças de pressão, né, do ar em volta aqui dessas faces que estão aqui. E existe também essa força aqui na interface para cima. Isso é devido ao ar, né, que está ali entre o objeto e a mesa, né? Isso não é a força normal, não, tá? Quem exerce essas forças aqui que estão marcadas aqui é o próprio ar que existe entre o bloco azul e a mesa, né? Apesar dos dois estarem em contato, né? E aí o que acontece com a força da pressão sobre o objeto, que está inteiramente envolvido aqui, é que essas forças todas praticamente se cancelam e o ar simplesmente sai de cena, né? A única força para baixo aqui que é importante aqui é o mg. E além disso, a força de contato, né? Que essa que é a força normal, né? Da mesa no bloco. Então o bloco caso as forças do ar se cancelem, como nesse caso aqui, como em geral se cancelam, aí a força normal tem que cancelar o peso, né? A força normal é igual ao peso. Quando ocorre a normal, a magnitude da normal é igual ao peso, como a gente faz lá em Física 1 por conta disso, né? Porque a gente supõe implicitamente que existe ar aqui na interface entre o objeto e a mesa, né? Agora, considere esse outro caso aqui, suponha que não houvesse ar, né? Se não houvesse ar, você teria a força do ar só nessas três faces aqui bom, enfim, isso é um cubo, né? Mas enfim, eu teria as forças laterais e verticalmente só teria uma força para baixo do ar, né? Que não seria cancelada por uma força para cima, né? E aí, dessa forma, na ausência de ar aqui no meio, que é o que acontece quando cria-se um fenômeno de sucção, né, uma força de sucção, né, você elimina o ar aqui no meio, né, que nem o desentupidor de pia, né? O desentupidor de pia fica grudado na mesa por causa disso, porque quando amassa o desentupidor de pia na mesa, você expulsa o ar que fica entre a borracha do desentupidor e a mesa, né? E aí ele é comprimido, o objeto é comprimido para baixo, por essa força que está aqui, que não é cancelada por o ar aqui, porque o ar foi expulso, né? E aí, nessa circunstância, aí a força normal, nesse caso aqui, com a presença de sucção, é muito maior do que mg, porque agora a força da mesa tem que cancelar o mg e aquela força ali do ar lá em cima, que em geral é enorme, né? Que em geral é enorme, dependendo das dimensões aqui do objeto, em geral é enorme. Tá? Então, quando não há sucção, quando não há o fenômeno de sucção, tem ar aqui entre os dois, né? E aí o ar simplesmente se cancela. A força vertical do ar para baixo e para cima se cancelam. A normal da mesa só tem que empatar com o mg. Agora, quando você elimina o ar aqui no meio, criando uma situação de força de sucção, aí o objeto está sujeito verticalmente à enorme força do ar, de pressão do ar para baixo, ao mg para baixo, e aí a força normal da mesa tem que ser muito maior, né? Tem que ser muito maior para cancelar esses dois, entendeu?
Nesse caso aí, a força normal seria a pressão P0A, A seria a área lá daquela superfície ali do topo do objeto, né? Mais o peso, entende? E esse P0A, em geral, como você já viu aí nos exemplos anteriores aí, não é de maneira nenhuma pequena, né? Se você bota aqui uma atmosfera, né? E mesmo que a área seja pequenininha, essa força aqui que pode ser muito, muito grande, né? A próxima dúvida é assim, mas será que tem mesmo ar entre o bloco e a mesa? Tem. O argumento é assim, isso aqui é uma visão assim, imagina que isso é uma espécie de um zoom entre a superfície da mesa, uma ranhurazinha lá, né, da estrutura microscópica da ranhura da mesa e o bloco lá em cima. O bloco geralmente não está apoiado, como você imagina, né, inteiramente em contato sobre a mesa. Ele está em contato em alguns pontos, né, em alguns morrinhos ali da mesa que entram em contato com a superfície do bloco, né? Então tem um monte aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um espaço que é um espaço que está cheio de ar entre o bloco azul, que está daqui para cima, e a mesa que está daqui para baixo. E o tamanho típico desses vales e colinas aqui da mesa e dos objetos que estão em cima é da ordem de 1 micrômetro. Desde que o objeto não seja extremamente bem polido, né? Essa é a estrutura. Então, o tamanho desses espaços aqui é da ordem de 1 micrômetro. Aí a dúvida é, será que tem ar mesmo no espaço de 1 micrômetro? Claro que tem. Se lembra que a gente mostrou alguns slides atrás que o espaçamento entre as moléculas de ar era da ordem de 4 nanômetros? Então, isso aqui é da ordem de 1.000 nanômetros. Esse é o espaço entre o bloco e a mesa onde ele está apoiado, né? Então, nesse espaço aqui, cabe um monte de moléculas de ar, né? Que ficam colidindo aqui, ó, na paredezinha ali do bloco azul e compensam, e fazem uma força de pressão de baixo para cima, entende? Que cancela a força de cima para baixo que acontece na face superior do objeto. Quando você cria um efeito de sucção, você expulsa esse ar daqui, né? E aí sim, aí você não tem mais no bloco azul, você não tem mais a força de baixo para cima, entende? Mas em geral, sim, um objeto apoiado aí, o seu laptop aí que está em cima da mesa e tal coisa, pode ficar certo que tem ar entre o laptop e a mesa, sim. Você bota um livro em cima da mesa, tem ar entre o livro e a mesa, entende? Esse efeito de sucção, inclusive, numa piscina o efeito é o mesmo, só que em vez do ar é a água, né? Quando você deita no fundo da piscina, tem ar, tem água ali entre você e o azulejo lá do fundo da piscina, né? O fenômeno da sucção, nesse caso aí, pode ser extremamente perigoso quando, por exemplo, você deita. Esse é o problema, aquele problema dos ralos de sucção no fundo da piscina. É muito perigoso isso, porque se você deitar num ralo de sucção, né, embaixo, na área do seu corpo, exatamente embaixo do ralo, não tem água, né? Então a força de cima para baixo no seu corpo, da água, não é cancelada por uma força de baixo para cima. E muitas vezes, se for uma pessoa pequena, ela não consegue se descolar do ralo, né? E pode morrer afogada. É muito perigoso mesmo, né? Por isso que eu acho que hoje em dia não se faz mais isso, mas na minha época faziam, botavam um ralo de sucção no fundo da piscina, né? Hoje em dia eles botam os ralos de sucção, o suspeito, né? Pelo menos seria o razoável fazer na lateral da piscina, né? Enfim, para evitar esse tipo de situação, né? Bom, vamos fazer esse problema aqui para ilustrar o ponto aqui. Qual é a menor força horizontal que consegue deslocar um cubo de madeira, o cubo de madeira é esse cubo azul aqui, com 10 centímetros de aresta em uma mesa horizontal, quando não há sucção e quando há sucção? Tá bom assim? Vamos imaginar que o coeficiente de atrito estático aqui, o bloco está parado sobre a mesa, né? Então o coeficiente de atrito relevante aqui é o coeficiente de atrito estático, que é uma propriedade do material aqui, no caso aqui madeira, e a mesa horizontal ali, né? Então é 0,5. Ele disse para você tomar o coeficiente de atrito estático. Então o objeto está parado, né? E aí você tem que fazer uma força. Se você fizer uma força muito, muito pequenininha, ele não sai do lugar, porque o atrito estático cancela a sua força. Mas a força de atrito estático tem um limite superior, que é exatamente a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, se a sua força horizontal aqui for superar μs, que no caso aí é 0,5, vezes a normal que está acontecendo na situação,
Aí se ela for maior do que essa força limite, aí você consegue deslizar o objeto, tá? Muito bem. Então, a densidade da madeira é 700 quilogramas por metro cúbico. Isso permite você calcular a massa do objeto, né? Ele tem 10 centímetros de aresta, né? Então, é 10 centímetros cúbicos. E aí você multiplica pela densidade da madeira, você tem a massa, né? No caso no caso onde não há sucção, a força normal, como a gente acabou de ver no slide anterior, é simplesmente mg. Por quê? Porque a força do ar de cima para baixo aqui na tampa superior é cancelado pelo ar que existe aqui nessa interface de baixo para cima. O ar simplesmente não faz nada, né? A força normal da mesa é simplesmente igual a mg, né? Esse é o problema clássico lá de física 1, né? Então você tem μs, tá vendo aqui? Vezes, isso aqui é a densidade da madeira vezes o volume do bloco, esse aqui é a massa, é o m, né? É a massa do bloco, né? Vezes g. Essa é a força que você vai ter que fazer caso não haja sucção, né? Então isso aí dá 3,4 newtons, facinho, né? Você faz uma força de 3,4 newtons ou maior e aí o bicho escorrega. Agora suponha que existisse sucção. Por algum motivo ali, você criou sucção ali, não tem ar aqui nessa interface. Aí nesse caso, a força é os 3,4 newtons, que é igual a ms vezes mg, né? Mais ms vezes a força de pressão de cima para baixo, que não é cancelada. Nesse caso aqui eu incluo lá uma atmosfera, né? Tá vendo ali? Uma atmosfera vezes a área da tampa lá de cima, que é 10 centímetros ao quadrado, né? Então isso aqui eu estou usando, portanto, que a força normal total é mg, que é isso aqui, ó. Isso aqui é mg, tá? Isso aqui é mg, tá certo? Vezes 0,5 vezes mg é isso aqui. Isso aqui é 0,5 vezes o outro pedaço da força normal. Nesse caso aqui, com sucção, a força normal é o mg mais o P0, a pressão atmosférica, vezes a área da face superior, né? E aí você vai ver quanto que dá esse troço aqui. 508 newtons. Entende? Se você criar sucção aqui embaixo, você só consegue mover o objeto se você fizer uma força de 500 newtons. Esse é o problema. Experimenta fazer isso. Não com um bloco de madeira, mas para criar sucção, pega um desentupidor de pia e pressiona ele em cima de uma pedra, por exemplo, né, para tirar o ar, e tenta deslizar ele horizontalmente e ver se você consegue. Por que você não consegue? Você não consegue porque a força normal da mesa sobre vertical para cima, né? A força normal da mesa sobre o desentupidor de pia, na presença de sucção, é gigantesca, né? Então isso faz com que o coeficiente de atrito estático vezes a normal enorme produza uma força de atrito estático enorme. Ele consegue produzir uma força de atrito estático enorme. Entende? Você não consegue deslizar. Agora, pousa delicadamente o desentupidor de pia sobre a mesa, aí você desloca com qualquer força, até com o seu mindinho você consegue deslocar o bicho, né? Porque aí, nesse caso, é normal que o desentupidor está experimentando é mg, ao passo que no outro caso seria mg mais a força do ar sobre a superfície superior do desentupidor de pia. Entendeu? Essa que é Agora vamos examinar como que a gravidade afeta a pressão dentro de um fluido, dentro de um gás ou de um líquido. Então imagina que isso aqui é um pedaço de um fluido, pode pensar como ar ou como um líquido, não faz, ou um gás ou um líquido. E considere um pedaço do próprio fluido, esse aqui é o exercício mental que você vai ter que fazer, né? Imagina mentalmente um prisma retangular dentro do próprio fluido. Então, esse aqui não é feito de um objeto diferente, não, é o próprio líquido. Mas pensa em líquido, né? Então, esse aqui é líquido, esse aqui é um pedaço do líquido que eu estou mentalmente imaginando circundado circundado por essa superfície aí que está mostrada. Ora, esse objeto, esse prisma aqui líquido, ele está em repouso, por hipótese, né? Então a soma das forças dele sobre ele tem que ser zero. Esse é o ponto-chave do argumento. Mas aí você pensa assim, porra, mas um líquido dentro do líquido, quem é que vai fazer? Quem é que faz força nele? É o resto do líquido. Então esse líquido destacado aqui,
ele sofre força do resto do líquido que está em volta dele. Entende? Então a pressão do resto do líquido sobre esse cara que está aqui é que eu vou focar minha atenção. Tá? E vou usar que a soma das forças sobre esse objeto aqui tem que ser zero. Por que que tem que ser zero? Porque eu sei que ele está em repouso, ele não tem aceleração, a velocidade dele é zero e permanece zero, ele não tem aceleração nenhuma. Tá? Então tá bom. Então vou considerar o eixo vertical dirigido para baixo, né? E aí considere o nível dessa face superior é y e o nível dessa face inferior é y mais delta y. Tá? Então essa alturazinha aqui dessa aresta desse prisma aí é delta y. A área dessa face superior e da face inferior é esse asão que está aqui. Tá? Muito bem, então está ali de novo destacado o pedaço do líquido e eu vou chamar a atenção sobre todas as forças que estão agindo sobre eles. Né? Primeiro, esse líquido sofre, de novo, devido ao líquido que está aqui do lado direito, ele sofre pancadas, né? Ele é pressionado para a esquerda. Similarmente, ele nessa face que está aqui, ele é pressionado pela direita. Aí se você imagina, pô, então por que que ele não fica espremido? Bom, ele não fica espremido porque ele também, o líquido que está aqui dentro, faz força para a direita também, tá? Mas como eu estou considerando todas as forças que outras coisas fazem nesse cubo, eu só estou desenhando a seta amarela, mas não imagina que ele está sob ação apenas da força amarela, não, tá? Porque senão ele realmente seria amassado aqui, não é, né? Mas enfim, ele é pressionado na face da direita por uma força nesse sentido e na face da esquerda por uma força ali, e as duas se cancelam. Né? Se não se cancelassem, ele seria acelerado para a direita e para a esquerda, que eu sei que não acontece. Né? Então, por isso que eu concluo que essa força de pressão aqui tem que ser igual àquela força de pressão ali. Né? Ok. Verticalmente é diferente. Porque verticalmente eu concluo que a força de pressão na face superior tem que ser um pouquinho menor do que na face inferior. Por quê? Porque tem uma terceira força vertical. Né? A terceira força vertical é o peso desse bloquinho que está aqui. Né? A Terra puxa ele para baixo. Né? Então isso implica que para verticalmente o objeto estar em equilíbrio, essa força de pressão na face superior tem que ser um pouquinho menor do que na face inferior. E é isso que vai implicar que a pressão do líquido mais acima tem que ser menor do que mais abaixo, dentro do líquido, entende? Pela exigência do equilíbrio das forças verticais a que esse prismazinho aqui está sujeito. Né? Numericamente aqui, ó, olha as forças verticais aqui. O verde claro ali em cima, qual é a magnitude daquela força? É a pressão que está valendo em Y, na altura Y ali dentro, no nível Y dentro do líquido, é P de Y, né? A pressão em Y, vezes a área, isso é a força, né? É dirigida para baixo. Né? Tem outra força dirigida para baixo, que é o peso dele, né? O peso de um volume de altura, ΔY, né? E área ali A, é isso aqui, é a densidade do líquido, né? Do fluido, desse fluido azul aí, né? Vezes ΔY, vezes A, ΔY vezes A é o volume dessa coisa que está aqui. Isso aqui, portanto, é a massa dessa coisa. Vezes G, aí você reconhece que isso aqui é o peso. Né? Isso aqui é o peso do objeto. Essa força, assim como essa, é dirigida para baixo. E ela tem que empatar exatamente com a pressão que o resto do líquido exerce de baixo para cima. O resto do líquido que eu digo é o líquido que está aqui embaixo, né? Exerce uma força de baixo para cima. De que magnitude? É a pressão prevalente no nível Y mais ΔY, que é onde a face de baixo se encontra, vezes a área A, que é essa aí. Né? Então, essa é a equação de equilíbrio de forças. Forças para baixo, né? Isso aqui é a pressão na face superior, isso aqui é o peso, tem que ser empatado com a pressão na face inferior. É isso que está escrito aí. Está ali repetida a equação. Agora eu vou cancelar. Você percebe que a área A aparece aqui, aqui e aqui. E eu posso cancelar ela, né? E aí eu escrevo, rearranjo esse troço dessa forma. A pressão no nível Y mais ΔY menos a pressão em Y dividido pela altura ΔY é igual à densidade do fluido vezes G. Né? Essa coisa que está aqui funciona para qualquer ΔY. O ΔY fui eu que inventei, né? Então ele vale para qualquer ΔY. Em particular, vale para um ΔY arbitrariamente pequeno. E aí você reconhece que isso aqui é a expressão da derivada da função P de Y com relação a Y.
né? Então, a taxa de variação da pressão com a profundidade é uma constante. Rho é a densidade do fluido vezes G. Então a pressão cresce, é outra maneira de dizer isso, né? A pressão cresce linearmente com a profundidade. Quanto mais fundo dentro do líquido, maior a pressão, né? Mas ela cresce linearmente. Então a maneira de exprimir isso é dessa forma. A pressão num nível Y é a pressão no nível zero. Eu estou chamando de P0 aqui, mas isso aqui não é a pressão atmosférica necessariamente, né? É a pressão que existe no ponto que eu escolhi chamar de Y igual a zero, né? Mais ρ vezes G vezes Y. Entende? Isso é a expressão do fato de que o Y, que a pressão cresce quanto maior o Y, quanto mais fundo você está dentro do líquido. Não esqueça que eu convencionei que o Y crescia para baixo, né? Então a pressão cresce quanto mais profundo você está dentro do líquido, entende? Se você escolher o sentido da altura para cima, né? Como a gente faz lá em Física 1, em problemas de queda livre, geralmente a gente bota o sentido para cima. Aí a única coisa que muda é o sinal aqui dessa coisa, né? É o sinal dessa coisa. Você pode pensar que isso é uma alteração oriunda do fato de que o G, de que a aceleração da gravidade, quando você escolhe o sentido para cima, a aceleração da gravidade é sempre para baixo, né? Ela fica escrita algebricamente como menos 9,8, menos G, né? Ao passo que quando o sentido é para baixo, aí ela fica sendo G mesmo. Mas de qualquer maneira, seja escolhendo o sentido para cima ou para baixo, você só tem que ajustar aqui o sinalzinho dessa coisa. Mas as duas expressões, nos dois casos, dizem a mesma coisa. Quanto mais profundo você se encontra dentro do fluido, maior vai ser a pressão. Tá certo? Outro ponto aqui. Frequentemente você encontra situações onde você tem interfaces entre dois fluidos. O caso clássico é o copo d'água, né? Na superfície da superfície livre da água, acima dela não tem recipiente, né? O que tem é o próprio ar, que é um fluido, né? Então, frequentemente você tem situação onde isso aqui é ar, isso aqui é água, né? O que acontece na interface ali? A pressão do gás em cima e do líquido embaixo, ela muda continuamente. Né? Você podia pensar, pô, o ar de repente tem uma pressão completamente diferente, né? A pressão aqui do ar é uma atmosfera e logo aqui embaixo da água é duas atmosferas. Não, não é. A pressão varia continuamente. Como é que eu argumento isso com você? Se você considera um pedacinho, um pedacinho dos dois fluidos ali exatamente na interface, esse pedacinho está em equilíbrio, né? Esse pedacinho tem equilíbrio. Então as pancadinhas em cima e as pancadinhas embaixo, no limite onde o delta y vai para zero, né? As pancadinhas têm que se equilibrar, né? Então não é possível haver uma descontinuidade de pressão. De outra maneira, esse pedaço aqui dessa coisa aqui composta de ar e líquido não estaria em equilíbrio como está, entende? Então a pressão varia continuamente através de uma interface entre dois fluidos. Tá? Ok. Ali, as duas forças ali tem que empatar direitinho, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma visão, a superfície do mar aqui, né? Lá acima dessa superfície você tem ar, né? É um exemplo de uma interface líquido-gás, né? A pressão do ar ao nível do mar é uma atmosfera, então logo abaixo aqui do ar, já dentro da água, mas logo abaixo da superfície, a pressão da água é uma atmosfera também, né? Mas à medida que você vai descendo aqui dentro, em profundidade no mar, a pressão vai crescendo, tá certo? Dessa forma que está aqui, ó. Suponha que isso aqui é 10 metros, né? Da superfície até o fundo é 10 metros. A pressão da água logo abaixo da superfície é uma atmosfera. Quanto que vai ser a pressão da água 10 metros abaixo? A nossa equaçãozinha ali diz, se isso é uma atmosfera é isso aí, né? 1,001 vezes 10 a 5 Pascal, né? Então aqui embaixo a pressão vai ser uma atmosfera mais a densidade da água, isso aqui é a densidade da água, porque eu estou considerando o aumento da pressão dentro da água, então eu tenho que usar a densidade da água, né? 1.025 kg metro cúbico. Isso aqui é a densidade da água salgada, tá? Estou imaginando que isso aqui é água salgada. Isso aqui é o G, né? E isso aqui é a profundidade. Eu estou 10 metros abaixo do ponto onde onde a pressão é uma atmosfera, né?
10 metros, eu boto 10 metros aqui. Aí se você faz a continha aqui, de quanto que dá isso aqui é uma pressão, né? Isso aqui é uma pressão. Densidade vezes aceleração vezes distância dá exatamente Newton por metro quadrado da pressão, né? Então essa coisa aí, se você traduzir em atmosfera, você vê que dá exatamente 2 atmosferas. Aí que vem aquela regra de ouro de que cada 10 metros de profundidade dentro da água, você ganha, a pressão aumenta 1 atmosfera, né? Essa que é a regra de ouro. Todo mergulhador sabe disso. Ok, vamos ver aqui uma estrutura que existe lá nos oceanos. Aqui, é chamada Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas fica aqui. Isso aqui é a Austrália, né? Tá vendo? Fica logo ali. Esse aqui é a Ásia, né? A costa da Ásia, ali, o Japão e coisa e tal. Fica bem aqui. É numa rachadura entre duas placas tectônicas. Tem o ponto que é o ponto mais profundo dos oceanos, que se chama a Fossa das Marianas. A profundidade, olha um corte aqui da Fossa das Marianas. A profundidade ali, isso aqui é a superfície do oceano, tá certo? Isso aqui é a atmosfera, né? Isso aqui é o oceano, em esquema, claro, né? Então, a Fossa das Marianas chega a ter uma profundidade de 11 mil metros, 11 quilômetros, né? O Monte Everest, por comparação, é 8 quilômetros de altura, mais ou menos, né? A Fossa das Marianas tem 11 mil metros de profundidade. Que pressão de água a água tem nesse ponto aqui? A cada 10 metros é uma atmosfera. Isso aqui são daqui a 10 metros, agora são 2 atmosferas. 20 metros, 3 atmosferas e tal coisa. Quando você chega aqui embaixo, qual é a pressão? 1.100 atmosferas. Essa que é a pressão da água aqui embaixo, né? Você acha que algum submarino conseguiria visitar isso aqui? Né? Ia ser difícil compensar a pressão de fora para dentro, de 1.000 atmosferas. Você ia ter que ter uma pressão de dentro para fora enorme, enorme, enorme para a estrutura do bicho aguentar, né? Então, se você fechar o submarino aqui em cima, né, com o ar dentro do submarino a 1 atmosfera e afundar, seu submarino vai virar uma rolha quando chegar lá embaixo, né? Ele vai ser comprimido de uma maneira absurda, né? Essa é a pressão estúpida que existe aqui no fundo da Fossa das Marianas, né? Esses submarinos que viajam a grande profundidade, né, eles pressurizam o ar dentro para compensar um pouquinho a pressão de fora, né? Enfim, eu suspeito que eles façam isso, né? Ou a estrutura do submarino aguenta e eles não descem tanto, né? Bom, enfim, essa é a Fossa das Marianas. A variação da pressão em 10 metros. No caso da água do mar, é isso aí que a gente calculou, né? Densidade da água do mar, vezes G, vezes 10 metros, a cada 10 metros de profundidade na água do mar, isso aqui é uma atmosfera. Mas no ar, isso aí é ridículo, completamente ridículo, porque a densidade do ar é tão pequena. Olha a densidade do ar aqui, né? Isso aqui é o G, isso aqui é 10 metros. A pressão a cada 10 metros no ar só varia isso aqui, 0,0012. É por isso que você ignora completamente a variação da pressão do mar. Você nem sente a variação na pressão do ar, né? Quando você, sei lá, quando você sobe um prédio de 10 andares, né? 30 metros, não tem diferença nenhuma, né? Tem diferença, claro, se você for para La Paz, por exemplo, né? Lá na Bolívia, aí são 3.000 metros, né? 3.000 metros, em vez de 10 metros, aqui você bota 3.000 metros, aí a variação de pressão já é razoável, né? Mas 10 metros ou 20, 30 metros, que é o que a gente sobe e desce aí todo dia, né? Você nem sente essa variação, tá? Isso porque a origem do problema está aqui, a densidade, a origem do fenômeno é porque a densidade do ar é tão pequena. A água, na água, essas variações de pressão com profundidade são muito mais importantes porque a densidade da água é enorme, tá? Mas no caso do ar, a gente frequentemente ignora isso. Agora, uma brincadeira aqui. Tá aí uma piscina, aí o sujeito teve a brilhante ideia de deitar lá no fundo da piscina. Isso aí tudo bem, isso aí você faz, sem problema nenhum, todo mundo já fez isso, né? Mergulha e deita no fundo da piscina, não tem nada de mar, nada demais. O problema é que a ideia que o sujeito teve. Isso aqui suponha que seja 3 metros de profundidade, né? Aí o cara teve a brilhante ideia, não, eu curti aqui, ficar aqui embaixo, aqui na piscina, eu vou arrumar aqui uma maneira de ficar respirando. E aí eu fico aqui curtindo aqui o fundo da piscina aí que eu estou gostando. A minha ideia genial foi a seguinte: eu vou pegar um canudo de 3 metros de comprimento e vou ficar respirando ali, né? Aí beleza, então eu estou respirando tranquilo, aí fico deitado ali. Será que isso aí é viável?
Qual é a pressão que tem aqui a pressão da água aqui em cima do peito do sujeito, né? 3 metros de profundidade, né? Qual é essa pressão? Será que essa pressão é contrabalanceada pelo ar que o cara está respirando? O ar que ele está respirando está a uma atmosfera, né? O ar lá fora está a uma atmosfera. Quando ele respira aqui, né? O ar que entra do pulmão dele está a uma atmosfera. E qual é a pressão aqui do lado de fora, né? Vamos ver aqui. Olha aqui a imagem aqui do que a gente vai estimar aqui, estimando a força necessária para você inspirar. A pressão no pulmão dele vai ser P0, né? A pressão atmosférica, né? Mas a pressão do lado de fora é a pressão da água, a 3 metros de profundidade, né? Então tem um diferencial de pressão. A pressão exterior aqui é P0 mais a densidade da água vezes G vezes 3 metros, né? Você faz a continha aí, isso aí é da ordem a força, desculpe, a força que ele vai ter que fazer para respirar é a seguinte: a pressão aqui fora é maior do que a pressão ali dentro, exatamente pelo fator ρGH, densidade da, onde o ρ é a densidade da água, né? Densidade do ar não, né? ρGH. Tem P0 aqui, esse P0 aqui meio que cancela aquele P0 ali de dentro, né? Porque é o ar que está aqui dentro empurra o pulmão dele de dentro para fora. E o P0, que existe na pressão externa, empurra de fora para dentro. Mas de fora para dentro tem esse extra que está aqui, né? É isso que se chama de sobrepressão. Essa sobrepressão é o que vai dificultar a respiração dele. É ρGH vezes a área. Aí o problema é estimar a área, né? Qual é a área aqui em questão aqui? Aí eu vou estimar a área aqui como se fosse a área do peito do sujeito, assim, né? Essa coisa que está aqui. Esse é um chute aqui, mais ou menos, né? Vou imaginar que isso aqui é da ordem de 30 centímetros por 30 centímetros. 30 centímetros quadrados. Essa sobrepressão aqui amassa o peito dele com ρGH vezes 30 centímetros quadrados atrás e na frente, né? Essa é a força que o músculo aqui do- da caixa torácica do cara vai ter que contrabalancear, né? Normalmente esse problema não existe, né? Porque dentro você tem P0, do lado de fora você tem P0, você respira sem dificuldade nenhuma, né? Mas essa ideia esdrúxula que esse cara teve aí, ele vai ter que fazer essa força aí para respirar. ρGH vezes essa área aí de 30 centímetros quadrados. Talvez com o fator 2 aqui, por conta das duas, do peito e das costas dele. Mas enfim, só para estimar, isso aí dá quanto? Dá 2.641 newtons. Como é que eu obtive esse valor? Eu coloquei densidade da água, 9,8, 3 metros, e coloquei 30 centímetros quadrados. Dá 2.641 newtons. A força que ele vai ter que fazer para respirar é absolutamente idêntica a se ele tivesse respirando ao ar livre, porém com um peso de 270 kg no peito. Esse é o esforço que ele vai ter que fazer para respirar com um canudo dentro da piscina. Ok? Não subestime forças de pressão. Ok?